E pessoal, estamos no terceiro bloco e esse terceiro bloco a gente vai começar a falar efetivamente sobre a LRF. E para isso eu vou traduzir para vocês, eu vou trazer para vocês artigo por artigo o que é que fala cada artigo e como é que a gente vai estudar nesse caso, tá? O artigo primeiro ele fala sobre os aspectos introdutórios, fala sobre aquilo que a gente já falou, que é um marco nas finanças públicas que veio para trazer transparência e controle e responsabilidade na gestão fiscal. O segundo, o artigo 2, o artigo 2º, ele fala sobre a receita corrente líquida e como é calculada isso. O artigo 4, ele trabalha bem a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. O artigo 5º, ele fala sobre a LOA, Lei Orçamentária Anual. O artigo 8º fala sobre a execução orçamentária e metas. O artigo 9º sobre as limitações de empenho, quando for necessário. Então, para o poder executivo ou legislativo ou judiciário, enfim, para o gestor público não gastar mais do que o que ele pode, há um controle, e esse controle é através de limitações de empenho. O artigo 11 fala sobre a receita pública. O artigo 12 sobre a regra de ouro, a gente vai trabalhar bem ela. A regra de ouro basicamente fala que você não pode gastar receitas de capital com despesas de custeio. Você não pode utilizar-se de vender um bem público, um imóvel público, para pagar folha de pessoal. É basicamente isso. Como é que é feita isso? E se essa LRF foi recepcionada pela Constituição, se essa regra da LRF foi recepcionada pela Constituição ou não, a gente vai trabalhar aí, tá? O artigo 14 a gente fala sobre renúncia de receita, tá? Como é que é feita essa renúncia de receita. O artigo 15 a 17 fala sobre a geração de despesa. O artigo 18 a 23 é bastante importante, cai muito em concurso, fala sobre despesas de pessoal. O artigo 24 fala sobre despesa com seguridade social. O 25 sobre transferências voluntárias. O 26 sobre recursos para o setor privado. O 29 ao 37 sobre dívida pública. O artigo 38 fala sobre a ARO, né, que é um instrumento de antecipação de receita orçamentária. Tá? Um instrumento de antecipação de receita orçamentária, que a gente vai dar uma olhada nisso. Artigo 42 fala sobre os restos a pagar. Do 43 ao 46 fala sobre a gestão patrimonial. Do 48 ao 49 da transparência. Do 50 ao 51 sobre a escrituração e consolidação das contas. Bem, não é sobre todo, a gente não vai discorrer toda a LRF, porque não é assim que cai em concurso. Então, vamos estudar o principal. Aquilo que cai em concurso e aquilo que vai efetivamente mudar a nossa vida enquanto servidor público. Ok? Vamos começar com o artigo 1º. O artigo 1º, seu parágrafo 1º. Ele fala que a responsabilidade na gestão fiscal, a gente depois vai ler o artigo 1º, tá? Mas eu quero que você entenda o parágrafo 1º do artigo 1º. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe ação planejada, transparente e em que se previnam riscos e corrijam desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Isso é condição essencial para a melhoria da qualidade do gasto público. Tá ok? Então, olha, vamos ler ele completamente. Ó, a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe ação planejada e transparente. Entenda que esses dois pontos sempre caem em concurso, tá? Pressupõe o quê? A responsabilidade de gestão fiscal pressupõe o quê? Ação planejada e transparente. Em que se previnem riscos e corrijam desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesa com pessoal, da Seguridade Social e outras, dívidas consolidadas imobiliárias, operações de crédito, inclusive por antecipação da receita, concessão de garantia e inscrição de restos a pagar. O que é que ele está querendo falar? O que é que o legislador quis falar com relação a isso? Olha só, a LRF é uma lei de responsabilidade, por quê? Porque ela está cuidando do gasto público. Ela está mostrando que, olha, você não pode gastar mais do que você arrecada. Então, isso é uma ação de controle. Essa LRF é uma ação de controle. E ela mostra que tem que ser planejada e transparente para quê? Para que a população veja e tenha o controle sobre o que está fazendo, o governo está fazendo com os seus recursos. Então, vamos entender. Responsabilidade de gestão fiscal significa uma ação planejada
E essa ação planejada e transparente, né? Essa ação planejada, ela previne riscos e corrige desvios. Lembra daquele ciclo que a gente viu no primeiro bloco? Nós estamos no terceiro bloco. Aquele ciclo que a gente viu no primeiro bloco, ele fala sobre justamente a correção dos desvios, tá ok? Haver a apuração, e com essa apuração a gente vai ver se está indo de acordo com o que foi planejado ou não, e a gente corrige os desvios. Agora, como é que é feita essa ação planejada? Através de metas. Metas de resultado entre receitas e despesas. A gente tem vários relatórios que fazem essa comparação. São relatórios contábeis que fazem essa comparação. Obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita. O que é uma renúncia de receita? É você instituir que você vai deixar para lá de receber alguma coisa. Isso é muito grave. Então, tem que ser controlado. Despesa com pessoal, que é a maior despesa no Brasil, é a despesa com pessoal. Bem, é na teoria. E dívidas públicas. Então, isso tudo que fala com a saída do recurso público, a não entrada ou saída do recurso público, ela vai ser controlada, tá? A obediência vai ter limites para isso. A estrutura da LRF, ela é da seguinte forma. A gente já falou de capítulo a capítulo, artigo a artigo. Agora nós vamos falar sobre os capítulos. Lembra que a gente teve no começo obter, gerir e controlar? Gastar e criar? Pronto, a gente falou desses pontos. O que é gerir? Gerir é a parte do planejamento. LDO, PPA, LDO e LOA. Obter, fala sobre as receitas. Gastar, fala sobre a despesa pública. E criar é sobre a parte orçamentária. Esses 4 pontos, tá? Que é o que a gente vai trabalhar, são os pontos que caem mais em concurso público. Daquilo tudo que a gente viu, falei que a gente não ia ver toda a LRF. A gente vai ver só o principal. Estão divididos dentro desses 4 capítulos, tá ok? Para que você não perca tempo nos seus estudos. Estude o que cai em concurso. Exatamente, cai esses 4 capítulos. Cai esses 4 objetivos. A partir do capítulo 2º até o capítulo 7º. Bem, então vamos lá. Transparência e controle. Como é que funciona isso, professor? Vamos entender. Olha, primeiro, o controle e a transparência. Quando você tem instrumentos de controle, que são os planos orçamentários, o PPA, a LDO e a LOA, você já tem uma linha de base. E a partir dessa linha de base, você vai ver a execução dos seus gastos. E para isso, você tem que construir algumas regras. E essas regras são os limites. Os limites de pessoal, limite da dívida, as metas fiscais, metas orçamentárias. Então, esses 2 pontos alinhados, o que você previu com os limites, você observa a execução. E esses 2 pontos, a previsão e os limites, são mecanismos de controle da execução e compensação dos desvios. Você precisa compensar os desvios. Se você teve um desvio, você vai ter que apertar em outro lugar. E se desobedecer essa sequência, haverá as sanções institucionais e sanções pessoais. Muito bem. Princípios da LRF, tá? O princípio inicial da LRF é sobre a prevenção de déficits imoderados e reiterados. A ideia é evitar déficit que você não tenha controle e aqueles déficits que vivem aparecendo todo ano. Sempre acontece o mesmo tipo de déficit. Equilíbrio entre as aspirações da sociedade e os recursos que esta coloca à disposição do governo. As necessidades da sociedade, a gente precisa saber que as necessidades são inúmeras. Isso é a teoria básica da economia. As necessidades sempre são superiores ao que a gente tem para executar. Então, como são necessidades inúmeras, né, a gente tem que ter um equilíbrio entre essas necessidades e os recursos que a gente tem para gastar. Limite da dívida pública a nível prudente, compatível com a receita e patrimônio público, propiciando margem de segurança para a absorção dos efeitos de eventos imprevistos. Olha, pessoal, lembra dos limites que eu falei da pessoal, que é 90% e 95%, 90% é o limite e 95% tem outro limite. Um é o
alerta, que eu já tinha falado, e o outro é o prudencial, limite prudencial e o limite de alerta. Tá? Limite prudencial 90%, limite de alerta 95%, se não me falha a memória. Lembrei agora com o nome prudencial, ok? Aí eu falo de algo que eu tinha esquecido no vídeo 2, tá, ok? Esse é o vídeo 3. Preservação do patrimônio público em nível adequado para propiciar margem de segurança para absorção de efeitos e eventos imprevistos. Olha, quando você tem uma reserva tática e acontece, por exemplo, um enchente, acontece uma crise em alguma bolsa, você tem uma reserva, você tem uma gordurinha para gastar. Então você não leva a população a chegar a um estado de calamidade. Tá, ok? Assim, desculpe, o estado de calamidade tem um estado de calamidade decorrente de situações de atos fortuitos e força maior, situações da natureza, por exemplo, enchentes e tal. Mas assim, quando você tem uma gordurinha para gastar, o governo ele pode financiar algumas coisas e ajudar aquela população, tá? Desculpa o termo utilizado, entendeu? Porque o termo utilizado que era adequado era um controle melhor, uma condição melhor do governo ajudar a população. Adoção de prática tributária previsível e estável. Uma prática tributária previsível e estável vai fazer com que a economia saiba caminhar com seus próprios pés. Não vai o empresário que tem funcionários, que gera emprego, ele não vai ter surpresas em montar uma nova empresa, ele não vai ter surpresas em melhorar ou aumentar a sua produção. Transparência na elaboração e divulgação dos documentos orçamentários e contábeis em linguagem simples e objetiva. Bem, essa é a finalidade, todos esses são as finalidades da Lei de Responsabilidade Fiscal, para facilitar a vida tanto dos gestores como também dos executores públicos. Tá ok? Abrangência de aplicação. A quem se aplica a LRF? Bem, eu vou resumir. Se aplica a tudo. As 3 esferas do governo. União, Estado e Distrito Federal, todos os municípios, ao Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, inclusive os MP. E o conceito abrange toda a administração pública, direta e indireta, incluindo fundo, fundações, autarquia e empresas estatais dependentes. Aí a gente vai ter que entender o que são empresas estatais dependentes daqui a pouco. Mudanças de conceito. A LRF ela veio trazer mudanças de conceito. Ela veio trazer um foco no equilíbrio fiscal intertemporal, ou seja, independe do governo que estiver, esse equilíbrio tem que existir em todos os governos, passando de um para outro, é um equilíbrio fiscal. É muito interessante o que a LRF veio trazer. Ajuste fiscal estável e contínuo. Não se trata de ajuste fiscal de curto prazo, é um ajuste fiscal de longo prazo, diferente do que ocorre hoje em dia, de um arroxo fiscal. Introduz conceito de responsabilidade e de transparência. Bem, pessoal, nesse vídeo terminamos de falar sobre LRF. O próximo vídeo a gente vai falar sobre estatais dependentes. Muito obrigado, pessoal.